que natureza tem a ver com liderança? E por que muitos bons líderes praticam atividades outdoor? Meu nome é Andreas Martin, da Outbound Brasil, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês a palestra Líderes Moldados pela Montanha. Essa palestra ela busca explicar por que o ambiente outdoor é tão bom e tão rico para desenvolver habilidades e capacidades de líderes. Quando a gente está falando de liderança, o fio condutor dessa nossa palestra vai ser o que John Quincy Adams, um presidente dos Estados Unidos, disse uma vez: se suas ações inspiram outros a sonhar mais, aprender mais, fazer e se tornar mais, então você é um líder. Então, quando nós estamos falando de aspectos de liderança, eu acho que essa frase do Adams, ela reflete muito bem o conteúdo dessa nossa palestra. Muito bem, aqui uma situação típica de verão, principalmente nas montanhas aqui no sudeste, aquela bigorna vindo para cima da gente, aquela tempestade de final de tarde, que realmente pode ser perigosa, se não mortal. Então, o Brasil é um dos países onde existem o maior número de acidentes por descarga elétrica de raios. Bom, se eu estou com um grupo em campo e eu vejo essa nuvem vindo na minha direção, a pergunta é: que tipo de atitude, que tipo de decisão, como é que eu vou me relacionar com os grupos com os integrantes desse grupo no processo de tomada de decisão? Então, gostaria de começar com um simples gráfico que, nesse eixo, a gente vai ter o envolvimento do grupo. Então, quanto que eu, como líder, estarei envolvendo o grupo nesse momento da tempestade na nossa direção? E, nesse eixo aqui, no de baixo, nós teremos o tempo e também o empoderamento do grupo nesse processo de tomada de decisão. Então, nós temos um estilo de tomada de decisão, um estilo, claro, de liderança também, que é o estilo diretivo. Então, o líder diz o que vai ser feito. O envolvimento do grupo é praticamente nenhum, está aqui embaixo. Mas, pelo outro lado, o tempo que a gente necessita para tomar essa decisão também é muito baixo. O que reflete: se eu não envolvo o grupo, o empoderamento do grupo também é baixo. Por isso que essa tarjetinha do estilo diretivo, ela está bem para a esquerda e bem para baixo. Depois do diretivo, nós temos um outro estilo, que seria o estilo consultivo. Consultivo, o que seria? O líder, ele toma a decisão, mas antes de tomar a decisão, ele consulta o grupo. Então, pessoal, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Ele escuta as diferentes opiniões, os diferentes aspectos, e no final ele toma a decisão. Então, aqui o envolvimento do grupo aumenta, o tempo de tomada de decisão invariavelmente também aumenta, porque todo mundo vai expressar a sua opinião, mas o empoderamento do grupo também vai aumentando. Então, no momento que eu sou escutado, que eu sou ouvido, que a minha opinião é posta na balança no processo de decisão, eu acabo sendo empoderado como participante. O próximo nível seria o voto. Então, ok, pessoal, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Ir para a direita ou ir para a esquerda? E aí todo mundo levanta a mão e aí se faz uma simples contagem, como qualquer outro tipo de eleição. Então, o envolvimento do grupo vai aumentando, o tempo necessário para tomar essa decisão também, mas, por outro lado, o envolvimento do grupo também. Próximo nível seria o consenso. Em termos de tempo, envolvimento do grupo, empoderamento do grupo é o que mais toma. Então, no voto, por exemplo, a gente pode ter duas opiniões distintas, dois subgrupos dentro do meu grupo. No consenso, o que a gente busca é fazer com que todos estejam da mesma opinião. E aí, claro, quando a gente busca consenso, o que a gente vai fazer é dialogar.
Então, fazer com que as pessoas entendam os aspectos de um lado e de outro, e aí o objetivo é realmente tentar fazer com que todos saiam desse processo com a mesma opinião. Vou desenhar uma linha aqui no meio, uma linha intencional. Então, daqui para a esquerda é o líder que decide, e daqui para a direita é o grupo que está decidindo. Então, o líder, no voto e no consenso, ele entrega esse processo de tomada de decisão na mão do grupo. Claro que ele também pode votar, claro que ele também pode participar desse processo de consenso, mas no final ele vai se subjugar ao processo, ele vai se subjugar àquilo que o grupo vê como certo. Temos aqui um aspecto especial que seria delegar. Então, eu como líder, eu passo a minha função para uma outra pessoa. E essa outra pessoa pode ter as mesmas escolhas que eu como líder tenho. Posso ser diretivo, posso ser consultivo, posso botar a voto ou posso buscar o consenso. Esse gráfico, claro, é um gráfico simplificado, mas ele mostra de uma maneira fácil de acessar que estilos que eu posso mostrar em que momento. Então, se eu estou vendo uma nuvem dessas se aproximando, indo na minha direção, provavelmente eu vou escolher um estilo diretivo, falar, pessoal, estamos numa situação que requer uma decisão rápida, porque pode gerar problemas mais sérios, né? Então, eu tomo a decisão e o espaço de tempo é muito pequeno. Talvez eu abra a uma consulta e falo, pessoal, está vindo na nossa direção ou vocês acham que está indo na outra direção? Né? Então, a partir disso, das impressões de outras pessoas, eu tomo essa decisão. O que fazer nesse momento que a bigorna está se aproximando da gente? Como que eu escolho que estilo eu vou ter? Então, eu vou apresentar agora um esquema, de novo, também. Ele é simplificado, mas justamente para a gente ir se aproximando cada vez mais dessa temática de liderança, que ela é extremamente complexa. Né? Então, uma das primeiras perguntas que eu posso me fazer é: as pessoas, para tomarem a decisão, elas estão capacitadas? Se a resposta é não, o líder vai decidir. Então, a gente está naquele gráfico antes do lado esquerdo daquela barra central. A próxima pergunta, ok, se eu sei que eu como líder vou decidir, próxima pergunta que eu posso fazer, o grupo está motivado e ou confiante? Então, eu estou com a impressão que o grupo gostaria de se envolver nesse processo de tomada de decisão? Se não é o caso, eu vou ser diretivo. Então, se o pessoal, por exemplo, está morrendo de sono ou está morrendo de fome, uma das piores coisas que eu posso tentar fazer como líder é tentar, e aí pessoal, vamos... Esse é o momento que o grupo mais quer que alguém tome a dianteira para que seja tomada a decisão. Pelo outro lado, se o pessoal está bem alimentado, dormiu bem durante a noite, se eles estão motivados e ou confiantes, posso abrir para uma consulta. E aí, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Mas ainda assim, eu tomo como líder a decisão final. Muito bem, vindo agora pelo outro lado, então, as pessoas estão capacitadas. Vamos imaginar que nós temos um programa de 14 dias, né? E ao longo desse tempo, o pessoal vai ficando cada vez mais confortável e seguro no ambiente aulheiro. Então, uma expedição de 14 dias, ela oferece um tempo incrível para você desenvolver essas capacidades e habilidades que são necessárias, não só técnicas, né, mas socioemocionais, de lidar com controvérsia, divergência dentro de um grupo. As pessoas estão capacitadas? Sim. Ótimo. Então, a próxima pergunta que eu, como líder, devo me fazer é: existe urgência ou complexidade? Então, voltando àquele slide anterior, onde a gente tem aquela bigorna de tempestade elétrica vindo para cima de mim, ok, as pessoas até que podem estar capacitadas, mas é o momento de urgência. Então, eu vou cair nessa outra linha aqui de volta, que é basicamente o líder decide. Eu posso ser diretivo ou consultivo. Mas, se não existe urgência, eu posso deixar a decisão com o grupo. O grupo decide. Ok, o grupo, a mesma pergunta que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo. O grupo está motivado e eu confiante? Se não tiver, vamos abrir para um voto ou
talvez um consenso. A votação é relativamente rápida, o consenso, dependendo da situação, ele pode ser atingido de maneira rápida ou não. Se o grupo sim estiver motivado e ou confiante, eu vou um passo além. Eu delego todo esse processo de liderança e de tomada de decisão. Então, em vez de eles olharem para mim como líder, agora eles vão ter que olhar para algum deles como líder. Então, aqui nós temos um esquema relativamente fácil de se entender. Quando que eu, como líder, tomo a decisão, quando que eu deixo o grupo tomar a decisão, motivado, capacitado, e quando que eu delego ou a gente tenta o voto e o consenso. Importante para um líder também, seja ele agora tocando uma expedição ao ar livre, ou seja ele líder de uma equipe no ambiente urbano, é importante entender que existem diferentes fases de formação de um grupo. Então, a primeira fase nós chamamos de infância. Então, os membros agem de maneira independente, a equipe, o grupo ainda necessita orientação e o estilo que eu, como líder, vou assumir é o líder diretivo. Então é aquele momento que o pessoal ainda está se conhecendo, um pouco todo mundo brinca com todo mundo ainda não foram definidos os limites de cada um e para cada um. Então esse momento que o grupo ainda precisa se conhecer e ele precisa se fortalecer, eu vou ser um líder diretivo. E daí vem a chamada adolescência. Então os membros começam a mostrar a personalidade durante os conflitos, a equipe como um todo se desenvolve, tanto no aspecto técnico, mas também de socioemocional, e a eficácia e identidade do grupo começa a se cristalizar. Então, nesse momento que o pessoal, sim, por um lado, eles vão resolvendo as relações entre eles através do conflito, né? Porque um conflito bem resolvido ele é muito produtivo, ele é muito positivo. Nesse momento, eu vou ser um líder mais consultivo. Então, de maneira gradativa, eu vou começar a envolvê-los no processo de tomada de decisão. E daí a gente chega na maturidade, da infância passando pela adolescência. Então, os membros são compreensivos, eles entenderam quais são os limites, fortalezas e fraquezas de cada um. Autônomos e capazes, então quanto mais tempo eu passo em campo com eles, mais confortáveis e melhor dominando as técnicas eles ficam. A equipe se entende como unidade, são eficazes e os conflitos diminuem. Então aqui a gente aumenta o conflito até a adolescência e aqui na maturidade eles começam a diminuir. Não quer dizer que eles não apareçam mais, né? Mas eles não aparecem mais com a frequência e intensidade que apareciam antes. E nesse momento eu posso começar a delegar essa função de líder e essa função de tomada de decisão. Então eu como líder, é importante eu fazer a leitura desse grupo, porque se eu assumo um estilo delegativo no momento de adolescência, a chance disso não dar certo é muito grande. Pelo outro lado, se o grupo atingiu a maturidade e eu ainda sou diretivo, provavelmente a motivação vai lá para baixo. Então eu como líder, eu tenho que ter essa leitura do grupo, em que momento eu sou que tipo de líder, em que momento nós vamos assumir que tipo de tomada de decisão. Agora trazer aqui a chamada hierarquia de Maslow. Uma hierarquia que Maslow, um psicólogo nos Estados Unidos, ele meio que elencou para entender em que momento eu posso fazer que coisas com que pessoas. Né? E a base dessa hierarquia de Maslow, ele entende como a fisiologia. Então, se eu não respirar, se eu não beber, se eu não comer, se eu não dormir, eu como ser humano, eu não funciono de maneira correta. Então, se a gente pensa no nosso dia a dia, quando que eu estou extremamente irritado? Quando eu não dormi, quando eu não comi, quando eu estou com sede. Né? Agora imagina ter uma reunião com uma tomada de decisão que vai influenciar os próximos 5 anos. Provavelmente vai ser uma decisão mal tomada. Então, se eu cuido da fisiologia, e aí essa ideia da hierarquia de Maslow, eu posso começar a me aventurar nos próximos níveis. O próximo nível seria de segurança, seja ela física, emocional ou material.
Então, se eu não me sinto seguro, eu posso estar bem alimentado, eu posso ter dormido bem, mas se eu me deparo de repente com aquela nuvem de tempestade elétrica e eu não me sinto seguro, provavelmente eu não vou ter uma resposta adequada para o desafio necessário. Então é fundamental eu também, depois que eu, como líder, cuidei do meu grupo no sentido de que todo mundo comeu, todo mundo está descansado, mas todo mundo também se sente seguro, seja emocionalmente, seja fisicamente, posso acender o próximo nível. O próximo nível seria amor e relacionamento. Claro que quando a gente está falando de um grupo ao ar livre, de uma expedição ao ar livre que não seja familiar, a gente está falando principalmente de relacionamento. Mas quando nós estamos no âmbito familiar, claro que a gente vai tanto para o relacionamento e amor. Então, quando eu me sinto bem alimentado, descansado, quando eu me sinto seguro, eu consigo desenvolver muito melhor as minhas relações com outras pessoas. Eu, como líder, eu preciso ter o meu radar ligado. Ok, o pessoal está alimentado, o pessoal está se sentindo seguro. Ok, então agora vamos começar a falar sobre relações. E aí, claro, quando as relações vão melhorando, e relação boa, eu entendo como relações são aquelas que você pode brigar e você continua se relacionando com a pessoa. Então, quando você tem relações resilientes e robustas, você pode começar a ascender aos próximos níveis. Aqui seria estima, então, confiança e respeito. Divergência por si próprio não é uma coisa negativa, ou conflito por si próprio não é uma coisa negativa. Quando bem resolvido, traz crescimento para o grupo. Quando mal resolvido, pode virar veneno, sem dúvida nenhuma, né? Mas quando eu, como líder, influencio o grupo ou faço interjeições no grupo para que a confiança e o respeito aumente, e aí a gente pode citar, por exemplo, a ferramenta do feedback. Como é que eu falo para uma pessoa sobre aspectos que me incomodam, sejam eles comportamentais ou técnicos, né? Então isso vai aprofundando o respeito e aí a gente chega no topo da hierarquia de Maslow, que seria a realização pessoal. Então quando eu consigo lidar com todos esses níveis abaixo, eu posso me lançar a coisas cada vez maiores, cada vez mais abstratas também, que é ser o que posso ser. Então o que o Maslow acreditava é que os humanos podem, o que os humanos podem ser, eles devem ser. Eles devem ser verdadeiros com a sua própria natureza. Então, de novo, é um modelo mental relativamente simples, mas que permite que eu, como líder, consiga navegar situações com um grupo, seja ele em campo e depois, mais tarde, seja ele no meu ambiente profissional, de uma maneira mais tranquila. Putz, a reunião não está rolando bem. O que está acontecendo? 11h30, meia hora até o almoço. Pessoal, vamos fazer uma pausa, a gente não está conseguindo caminhar, depois do almoço a gente continua, né? Ok, e aí gostaria de apresentar o nosso cérebro de uma maneira um pouco mais simplificada, mas para a gente entender como que o emocional e o racional conversam um com o outro, né? O que Descartes dizia que o ideal seria você conseguir separar a razão da emoção. Fisiologicamente, morfologicamente, é impossível no nosso cérebro. Tá? Então, eu vou explicar agora por quê. De maneira simplificada novamente, o nosso sistema límbico ele é responsável pelo processamento das nossas emoções, enquanto que o neocórtex ele é responsável pela nossa razão. Detalhando um pouco mais a diferença entre as funções, é dentro do sistema límbico que o comportamento é gerado, que as emoções e as motivações nascem, e outro aspecto muito importante, o centro responsável pela criação de memórias, em outras palavras, pela criação de aprendizado, está dentro do nosso sistema emocional. Dentro do neocórtex, eu gostaria de ressaltar o córtex pré-frontal, que basicamente é a parte do cérebro que está justamente atrás da nossa testa. Quando nós dormimos, é ele que desliga, e quando nós estamos acordados, é ele que acende. Por isso que a gente chama ele também de CEO. Ele é responsável pela modulação do comportamento, pela cognição e também pela tomada de decisão. Em outras palavras, o sistema límbico e o córtex pré-frontal estão numa conversa constante. Então, nós temos projeções de neurônios do sistema límbico para dentro do córtex pré-frontal, como nós temos projeções do córtex pré-frontal para dentro do sistema límbico. Esses dois sistemas, eles trabalham como se fosse uma gangorra.
Então, quando eu estou sendo mais racional, eu estou sendo menos emocional e vice-versa. Quando eu estou sendo mais emocional, eu estou sendo menos racional. Outro fato importante, essas projeções do sistema límbico para dentro do córtex pré-frontal, elas estão maduras entre 4, 5, 6 anos de idade. Enquanto que as projeções do córtex pré-frontal para o sistema límbico, elas amadurecem entre 25 e 30 anos. O que significa isso? Até os 25, 30 anos, nós temos um comportamento muito pautado através de emoções. Se a gente para pensar, e aí principalmente o pessoal de mais de 25, mais de 30 anos, quantas vezes a gente não passou por uma situação, e aí principalmente na adolescência, que a gente fez ou falou alguma coisa que logo depois nós nos arrependemos. Falamos, putz, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso. Por quê? Pelo simples fato da conexão que vai modular esse comportamento ainda não estar completamente madura. Não significa que pessoas a partir dos 30 não sintam mais emoções, só que elas têm uma capacidade muito melhor de modular esse comportamento que é externalizado. E aí, claro, se a gente fala que esses dois sistemas trabalham como uma gangorra, se eu estou num momento emocional, né, estou triste, estou com raiva, tomar decisões racionais não vão funcionar. Por quê? Porque o sistema límbico está tomando conta das nossas ações e dos nossos comportamentos e nós não temos toda a cognição necessária ativada para a gente resolver talvez um problema cognitivo. Pelo outro lado, quando o momento requer uma emoção, criar empatia, criar simpatia, se eu estiver com o meu sistema, com o meu córtex pré-frontal extremamente ligado, eu dificilmente vou conseguir desenvolver empatia ou simpatia. Agora, gostaria de apresentar um dos modelos como nós entendemos hoje processos de aprendizagem, que é conectar. O que nós vemos aqui é um esquema dos neurônios de uma criança que acabou de nascer até os 24 meses de idade. Então o que a gente vê aqui, número 1, é que o número de neurônios, na verdade, ele não aumenta. Então esses neurônios estão aqui. Mas o que aumenta drasticamente são as conexões entre os neurônios, né? E quanto mais velha a criança vai ficando nesses primeiros 2 anos, mais densa vai ficando essa rede de conexões. Por que essa rede de conexões é importante? Quanto mais conexões eu tenho, mais possibilidades de combinações eu tenho e mais versátil vai ser a minha resposta para qualquer desafio que eu esteja sendo confrontado. Então, conectar é uma coisa boa. Se a gente olha para trás, os primeiros 2 anos da vida de uma pessoa, quanto que a gente não aprende? Então, a gente aprende a andar, a gente aprende a mastigar, a gente já começa a aprender uma língua, às vezes 2. Né? Então, para que essa informação seja armazenada, eu preciso criar novas conexões. E claro, esse processo ele não acaba com a infância ou com a juventude, ele continua. Claro que o processo talvez seja um pouco mais devagar, mas a criação de conexões entre neurônios é um processo que nos acompanha até o final da vida. Então, quanto mais conexões nós criamos, mais versatilidade nós temos. Apresentar agora o conceito que a gente trabalha bastante na autonáutica, chamado conceito da zona de conforto. É um modelo mental. Né? O que é a zona de conforto? O que nós definimos como zona de conforto? É tudo aquilo que nós fazemos de uma maneira regular, corriqueira, rotineira. Então, o que nós nos sentimos extremamente confortáveis em fazer. Do ponto de vista morfológico, pode ser entendido como as conexões estão aí. Então, elas existem e por isso que eu consigo isso fazer com muita tranquilidade. Em volta da nossa zona de conforto, nós temos a chamada zona de aprendizado, que é tudo aquilo, todos aqueles desafios que a minha zona de conforto permite realizar. Provavelmente eu não vou acertar na primeira, talvez nem na segunda, mas na terceira ou quarta provavelmente eu vou conseguir acertar. Então tudo aquilo que o meu repertório, seja ele ferramental, seja ele de comportamento, seja ele socioemocional, é o que ele permite eu atingir. E fora da zona de aprendizado é o que nós temos de chamada zona do pânico. Então é uma realidade tão longe daquilo que é o meu dia a dia que se eu for exposto a essa situação provavelmente eu vou travar. Bom,
é, por exemplo, dar uma palestra diante de 10 mil pessoas, 1.000 pessoas dentro de um auditório. Nunca fiz isso, garganta seca, e eu não consigo resolver isso. O que nós buscamos num processo de crescimento é justamente tirar a pessoa de maneira intencional e estruturada da zona de conforto. Por que a gente quer fazer isso? Por que a gente tira as pessoas ou busca tirar? Porque nós entendemos que quanto mais você sai da zona de conforto, e realmente o corpo até dá aquele feedback, nossa, dá aquela dor na barriga, dá aquele frio na barriga, talvez a mão comece a tremer. Se isso acontece, é porque é uma experiência provavelmente fora da minha zona de conforto. Se eu entendo que é fora da zona de conforto, que eu como pessoa vou crescer, eu vou buscar ativamente essas experiências. Porque quanto mais eu saio da minha zona de conforto, mais ela se amplia. Então, quanto mais eu me proponho a fazer, quanto mais eu repito isso, maior vai ficando a minha zona de conforto. Invariavelmente, a zona de aprendizagem ela cresce junto. Então, quanto mais eu sei fazer, quanto mais eu domino, mais eu posso me propor a fazer. No ambiente natural, isso acontece de uma maneira quase que no piloto automático, eu gostaria de dizer. Então, o ambiente natural, ele não só relaxa o nosso corpo, mas ele estimula o nosso corpo de uma maneira diferente, seja de um ponto de vista cognitivo, seja de um ponto de vista fisiológico. E aí, claro, quanto maior a minha zona de aprendizado, mais longe vai ficando a minha zona do pânico. O que nós gostamos de fazer também na Outerbound é o aprender fazendo. Então aqui nós temos uma cena típica de um programa para adultos, né? O pessoal batendo cabeça. Então eles estão com o mapa na mão, aqui o pessoal com a bússola, e agora é um processo de tomada de decisão para onde que a gente vai. Né? Então você vê que todo mundo aqui atrás está com mapa e bússola na mão, todo mundo tentando entender, ler o ambiente e traduzir isso para a carta. Aqui na frente provavelmente nós temos os dois navegadores, então nós sempre fazemos uma rotação de funções dentro do grupo. Eu imagino que essa pessoa aqui, que está muito perto dos dois navegadores, seja o líder do dia. Né? O que é o aprender fazendo? E aqui eu vou apresentar um dos nossos modelos mentais que a gente trabalha muito nas nossas experiências, que é o ciclo de aprendizagem experiencial. Ele foi desenhado por Levin-Kov e ele parte da experiência concreta como ponto inicial do aprendizado. Então, voltando de novo ao exemplo da criança de 0 a 2 anos, né, que a gente viu que o cérebro dela começa a explodir em termos de conexões, como é que a criança aprende a andar? Então, não sou eu que, como adulto, vou para lá e falo, olha, bebê, se você colocar os dois pés em paralelo, mais ou menos na abertura dos teus ombros e manter o teu umbigo, que é mais ou menos o centro de equilíbrio teu, em cima desse eixo, você vai conseguir se equilibrar. E se no momento de você der um passo para frente, manter o teu centro gravitacional em cima desse eixo, você vai começar a caminhar. Não é assim que a criança aprende. A criança começa a se puxar numa cadeira, começa a balançar, solta a mão, cai. Se puxa novamente na cadeira, começa a balançar, demora um pouquinho mais e cai. Na terceira vez, já vai balançando menos, já vai se sentindo mais segura, dá o primeiro passo e cai. Então, a experiência como ponto inicial de aprendizagem é basicamente a primeira maneira como nós, seres humanos, aprendemos. E aí, claro, se você pega esse conceito do aprender fazendo, então colocando a mão na massa, se experimentando, errando e acertando, para outros aspectos, seja de cognitivo, seja de comportamental, socioemocional, também funciona. Então, nós sempre partimos de uma experiência concreta. Ela por si própria já é válida. A experiência por si própria já é válida. No momento que você para, e aí você pode fazer uma reflexão, você mesmo ou em grupo, que a gente entra no passo da observação reflexiva, que vamos falar sobre os fatos e as emoções que ocorreram durante essa batida de cabeça aqui, que a gente precisou definir o caminho que a gente ia pegar. Quando você começa a verbalizar aquilo que você viu e aquilo que você sentiu, e quando você escuta a mesma experiência sendo relatada de outras pessoas, de novo, fatos e emoções, a experiência fica muito mais rica. Uma experiência muito mais rica, você também pode começar a conceitualizar de maneira abstrata. Em outras palavras, como é que a gente vai transferir isso para outros momentos?
Ok, nesse momento, nós como grupo estávamos perdidos. Mas aí o fulano de tal, ele trouxe essa ideia. E se a gente subir naquele outro pico onde a gente tem uma visibilidade maior para achar o nosso caminho? Então, você começar a analisar essa situação e principalmente os padrões de comportamento para você depois transferir para outros momentos, outros ambientes, e pode ser durante o mesmo programa, dentro da mesma expedição, pode ser para um ambiente familiar ou pode ser para um ambiente profissional, isso tanto faz, porque o padrão de comportamento, ele, de certa maneira, ele é abstrato e depois você adequa ao contexto no qual ele é empregado. Uma vez entendendo que você, a partir de um fato, a partir de uma reflexão, tem entendido o que foi bom, o que pode melhorar, onde nós vamos aplicar isso como grupo, você começa a experimentar isso de maneira ativa. Quer dizer que você vai intencionalmente, de novo, sair da tua zona de conforto e falar, olha, dessa vez vamos escutar todos antes de tomar a decisão, um exemplo. O que por sua vez vai gerar uma nova experiência, que pode ser analisada, que a gente pode refletir sobre ela, entender o que foi bom, o que não foi bom, transferir para outros ambientes, ok, agora a gente funcionou muito bem na trilha, vamos transferir isso agora também para a cozinha. A cozinha não está funcionando muito bem, então sempre tem uma ou duas pessoas cozinhando enquanto o resto não está cozinhando. Como é que a gente consegue se articular de maneira melhor? Entendendo esse esquema que é relativamente simples, eu não só como líder consigo facilitar melhor o processo de crescimento de um grupo, mas eu, através de uma autoliderança, consigo gerenciar o meu próprio crescimento pessoal. E por que natureza? Por que eu estou falando tanto do contexto da liderança na natureza? Agora trazer alguns dados científicos, né? Na metade dos anos 80, no Japão, começou a se constatar que caminhar de 15 a 45 minutos em ambiente verde, seja num parque, seja numa praça, diminui os indicadores de estresse. Então, seja a pressão sanguínea, seja a frequência cardíaca, seja o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse na tua saliva, todos esses indicadores vão para baixo. Esses indicadores indo para baixo significa que o teu corpo está começando a relaxar. Quando o teu corpo começa a relaxar, número 1, processos regenerativos, combate de bactérias, de doenças, de vírus, começam a ligar novamente. Então, quando o corpo está estressado, uma das últimas coisas que ele quer fazer é, por exemplo, digerir comida, cuidar daquela bactéria que está infectando a tua ferida, por exemplo. Por quê? Porque ele reconhece que numa situação de estresse eu preciso de energia para ou lutar ou sair daquele contexto. Então, é a famosa reação da luta ou fuga. Outra coisa também não acontece quando eu, como pessoa, estou estressada. Eu não crio novas conexões entre neurônios que não existam. Por quê? Porque isso requer tanto energia como material. Então, criar uma conexão quer dizer que proteínas vão para lá, carboidrato, vai um monte de coisa para lá para que essa nova conexão seja criada. Então, uma pessoa estressada não aprende, ela reage, ela fortalece algumas das conexões e às vezes conexões existentes elas são cortadas para que aquelas que são necessárias sejam fortalecidas, né? Então novas conexões não acontecem e por isso que entrar ao ambiente ao ar livre de maneira sem eu fazer força, sem eu buscar isso de maneira ativa, o corpo já começa a relaxar. Um corpo que começa a relaxar, ele está propício a aprender. Um outro estudo feito com os Outer Bounds nos Estados Unidos mostra que se você passar 4 dias desconectado, quer dizer, sem gadgets, sem celular, sem tablet, e você se expor ao ambiente natural, fazer uma expedição, fazer uma caminhada, fazer uma travessia, aumenta a tua capacidade de ser criativo e resolver problemas em 50%. Então, basicamente, o que a natureza faz com a gente é não só relaxar o nosso corpo, mas também abrir uma janela para que o nosso desenvolvimento cognitivo racional aconteça de uma maneira muito mais rápida. Com isso, já vou chegando ao final da minha palestra. Eu gostaria de fazer um wrap-up, então de fazer uma síntese daquilo, das temáticas que a gente viu do contexto da liderança acontecendo na natureza, né? Então, eu posso assumir como líder
guiando um grupo, levando pessoas para a natureza, diferentes estilos de liderança. Eu posso ser diretivo, consultivo, posso abrir o voto, buscar o consenso ou delegar essa função para outra pessoa. O que vai decidir qual dos estilos de liderança eu vou assumir? O grupo está capacitado, ele está motivado, existe urgência ou não? E aí eu posso navegar dessa maneira relativamente simples. Eu, como líder, levando pessoas a campo, eu preciso ter clareza que existem diferentes fases de formação de grupo. Então, na infância, onde todo mundo é amigo de todo mundo, eu vou ser mais diretivo. Na adolescência, onde o pessoal já começa a mostrar mais a personalidade e acordos são feitos, eu posso começar a ser consultivo para, quando chegar na maturidade, eu ser delegativo e colocar na mão dos participantes. A gente viu que o nosso cérebro, basicamente, não funciona sem razão ou emoção. Claro que os dois sempre estão nessa gangorra, mas não existe razão sem emoção e não existe emoção sem razão. Que processos de aprendizado, de certa maneira, são criar novas conexões entre os nossos neurônios. Que eu, como líder, preciso saber em que estado está o meu grupo, em que estado estão as pessoas. Será que o pessoal não comeu? Será que o pessoal não está se sentindo inseguro? Então, nós vimos a hierarquia de Maslow para saber em que estado está o nosso grupo, né? E nós vimos dois modelos mentais, como que eu, como líder, posso gerenciar o crescimento do meu grupo, como é que eu posso acelerar esse crescimento, né? Através do ciclo da aprendizagem experiencial. Então, eu ter uma experiência, eu refletir sobre ela, eu contextualizar ela para outros ambientes e eu aplicar ativamente, ou eu saindo ativamente da minha zona de conforto, eu entender que isso vai criar novas conexões, que vai ampliar minha zona de conforto, ampliando a minha zona de conforto, eu vou ampliar a minha zona de aprendizado, isso seja para mim como indivíduo ou para nós como grupo, e que existem indícios muito claros que estar na natureza é muito saudável, tanto do ponto de vista fisiológico, são os estudos do Japão, como do ponto de vista cognitivo-racional, que são os estudos dos Estados Unidos, né? Agradeço a atenção de todos vocês, eu espero que agora vocês estejam muito mais preparados para serem líderes formados pela montanha. Muito obrigado.